Muito boa noite a todos, bem-vindos a mais uma sessão do Biolousada no formato em casa. Do total do programa Biolousada, esta é a sessão número 108, já tivemos quase mais de 4.000, quase 4.000 participantes neste programa, que é um programa de educação ambiental, que versa sobretudo o grande público, portanto leigos, as pessoas com as suas famílias, e começou em 2016, com o objetivo de dar a conhecer os valores naturais do Concelho de Lousada em atividades gratuitas e abertas a todos os interessados, que se realizavam uma vez por mês. Quando eu digo valores naturais, já tivemos sessões para ver os astros, os insetos, os mamíferos, os répteis, os anfíbios, os micro-organismos da água, dos solos, enfim, tudo o que possam imaginar nestas 108 sessões. Quando começou a pandemia, estávamos em confinamento, passámos estas saídas de campo, digamos, para formato online. E começámos a ter participantes de todo o país e do estrangeiro que nos pediram para manter as sessões em casa, digamos, o formato Biolousada em casa, mesmo já podendo fazer atividades lá fora. E então o que temos feito é, uma vez por mês, temos uma sessão presencial, na rua, e outra sessão online. Este mês, no dia 15 de julho, vamos ter novamente a observação dos astros na Mata de Vilar. Já agora fica o convite para quem quiser participar. Hoje vamos ter a apresentação do projeto Life Maronesa, um projeto muito interessante sobre pecuária extensiva, e vão-nos falar, os nossos oradores, sobre um modelo sustentável que é adaptado às alterações climáticas. Eu já vou passar a apresentar os nossos ilustríssimos convidados, a quem agradeço a disponibilidade e a presença hoje. Vamos ter a Juliana Salvação, que é licenciada em Engenharia Florestal com mestrado em SIGs, portanto, Sistemas de Informação Geográfica, pela Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. Já participou em diversos projetos de investigação nas áreas do SIG e em processamento de imagens captadas com drones aplicadas ao setor agroflorestal. Atualmente é técnica na Aviar Floresta e tem responsabilidades de gestão no âmbito deste projeto que vamos conhecer hoje, o Life Maronesa. Temos ainda o engenheiro informático Avelino Rego, licenciado pela Universidade do Minho, trabalhou em diversas áreas, vou apenas dizer algumas, por exemplo, 3 anos na Glint Healthcare Solutions, no desenvolvimento de sistemas de data warehouse. Tem especial interesse sobre conservação da natureza e desenvolvimento rural, e assim enveredou e seguiu o seu percurso profissional na sua terra natal, onde é produtor de vaca maronesa. Procura, com o seu trabalho, maximizar a multifuncionalidade da paisagem, com vista à sua resiliência e resistência a grandes catástrofes, e fazer com que seja um garante da efetiva prestação de serviços dos ecossistemas associados a esta funcionalidade da paisagem. E é um dos 7 produtores envolvidos no projeto Life Maronesa. Possivelmente mais tarde, estamos aqui com algumas dificuldades logísticas, teremos, se for possível, o Dr. Carlos Aguiar, que é um nome bastante conhecido na botânica em Portugal, que é licenciado e doutorado em Engenharia Agrónoma pelo ISA, Instituto Superior de Agronomia. Atualmente é professor coordenador na Escola Superior Agrária de Bragança e há mais de 35 anos que se dedica ao estudo da flora e vegetação em Portugal continental e arquipélagos. Os seus interesses de investigação estendem-se ainda à agronomia de pastagens, interações entre herbívoros e a pastagem, produção animal extensiva e história da agronomia. Recentemente, no âmbito da Lisboa, Capital Europeia Verde de 2020, e integrados na coleção botânica em português, publicou 3 novas obras que percorrem grandes temas da botânica, desde a evolução à biologia, a estrutura e sistemática das plantas vasculares. Ainda no âmbito dessa mesma coleção, foi co-editor do volume Vegetação de Portugal, que é uma obra de referência para todos nós que trabalhamos na área da biologia. O Dr. Carlos Aguiar é ainda responsável pela componente técnica e científica no projeto Life Maronesa, em representação do Instituto Politécnico de Bragança, que é parceiro do projeto. Bom, só para vos apresentar, precisei de todo este tempo para demonstrar o facto de que são pessoas que sabem do que vêm falar e que nos vêm partilhar um projeto que é mesmo muito interessante e que vamos ter o privilégio de conhecer hoje melhor. Portanto, mais uma vez agradeço a vossa disponibilidade e o estarem aqui conosco e
Bem-vindos ao programa Biolousada. Olá, bem-vindos e o palco é vosso. Muito obrigado. Muito obrigada, Milena. Boa noite a todos os presentes e todos os ouvintes. Agradeço o convite em nome da equipe Life Maronesa, toda a equipe do projeto. É um prazer participar e compartilhar a experiência que temos vindo a trabalhar no âmbito do projeto Life Maronesa. Portanto, o projeto Life, antes de mais, é um projeto apoiado pela União Europeia, através do programa Life da Comunidade Europeia. No caso do Life Maronesa, é um projeto que está delineado como um projeto de governança, informação e ação climática, que tem como grande foco a raça maronesa, a raça autóctone, característica da região de Vila Real, maioritariamente, a Serra do Alvão, Marão e Falperra. O projeto Life Maronesa pretende então atuar em 4 grandes pilares de sustentabilidade dos sistemas, em particular da pecuária extensiva nas áreas de montanha. Os 4 grandes pilares que temos a atuação são o pilar ambiental, social, económico e institucional. São quatro grandes ações. Juliana, peço desculpa de estar a interromper. Já queria estar a partilhar o seu PowerPoint? Não. Ok. Peço desculpa, estava só a introduzir. Eu peço desculpa então. Estou a fazer uma, para não ser assim... Muito bem. Eu é que peço desculpa. Não tem mal nenhum. Pronto, é só para fazer aqui um enquadramento e quebrar um bocadinho, não ser uma coisa tão maçuda. Portanto, um pequeno enquadramento do âmbito geral do projeto. E realmente ia passar agora para essa fase em que trazia uma pequena... É que estava a dizer tão certinho que já parecia que estava a apresentar. Obrigada. Não há problema. Não, realmente trago aqui uma pequena apresentação, porque traz alguma animação visual à sessão. Vamos passar aqui algum tempo juntos à conversa. Portanto, agora sim, vou passar então a compartilhar a apresentação, que eu espero que já estejam a ver em ponto grande. Sim? Está ok, Juliana. Ok. Portanto, o projeto Life Maronesa tem ação, antes de mais, tem como parceiros a Guiar Floresta, que é a Associação Florestal Ambiental de Vila Pouca da Guiar, que é a entidade coordenadora do projeto, a entidade promotora e coordenadora do projeto, que trabalha em conjunto com o Instituto Politécnico de Bragança, o IPB, que verte mais para a componente técnica e científica do projeto, a Associação de Criadores do Maronês, que é a entidade que detém o livro genealógico da raça maronesa, trabalha em parceria com a Cooperativa Agrícola de Vila Real na parte da comercialização da certificação DOP da raça e da comercialização da mesma, e o Casal da Bolsa, que é a Sociedade Agropecuária que está localizada no concelho de Vila Pouca da Guiar, na freguesia de Telões, que é a nossa entidade de referência, é o nosso produtor de vanguarda que tem vindo a implementar as práticas agrícolas e pecuárias que estão mais adaptadas às alterações climáticas, que são a nossa área de demonstração das práticas que vamos replicar e que estamos vindo a melhorar e a replicar no âmbito do projeto LIFE. Envolvidas na área do projeto, nós trabalhamos em conjunto com 4 grandes baldios aqui da região, que estão aqui representados neste pequeno mapa, que representa então uma região do Grande Solar da raça maronesa, onde existe um maior número de explorações pecuárias da raça maronesa. O maior número de produtores está localizado então nesta região geográfica. Na zona de Vila Pouca da Guiar
onde se localiza a exploração do Casal da Bolsa. Faz parte do projeto a área do baldio de Souto e Outeiro, com 2 produtores envolvidos, que é o Casal da Bolsa e o Sr. Aniceto, que utilizam tanto as áreas de lameiros, as áreas privadas, como a área de baldio para o pastoreio extensivo. A área de Ribeira de Pena, com o baldio de Alvadia, que está aqui o nosso colega Avelino Rego, que é produtor, seguidor também do modelo de implementação do Life Maronesa, e é representante também do baldio de Alvadia. A região de Mondim de Bastos temos o baldio de Bilhó, onde têm envolvidos também 2 produtores, o Mário e o Rafael Costa, o Mário Queiroz e o Rafael Costa. E em Vila Real temos no baldio de Lamas de Olo, que é o baldio de excelência ali da região do Parque Natural do Alvão, o senhor Heitor e a Filipa. São 2 produtores também que estão envolvidos na região do baldio de Lamas de Olo. O grande foco do projeto, então, é a raça maronesa, que é uma raça registrada em livro genealógico como denominação de origem portuguesa. E os grandes objetivos do projeto prendem-se então com a melhoria de sustentabilidade dos sistemas de produção, adaptação das explorações e do modo de produção aos novos tempos e aos novos desafios que têm vindo a ser impostos, não é, pela própria natureza às atividades humanas, e promover também a melhoria dos ecossistemas de montanha, com todo o benefício de conservação das espécies de fauna e flora. Nós estamos numa região extremamente degradada por fogos de verão, de elevada intensidade e severidade, que ao longo do tempo foram degradando então a qualidade das nossas montanhas, das nossas serras, que estão bastante empobrecidas e bastante degradadas. De um modo geral, o projeto pretende contribuir então para a manutenção do estoque de carbono no solo via acumulação de matéria orgânica, para reduzir o risco de incêndios de elevada severidade com a utilização da pastorícia. Portanto, a pastorícia é uma atividade que, para além da gestão toda da própria manada e dos animais, consegue ajudar e contribuir para a gestão do território em si, para a gestão dos matos e das áreas de montanha, promovendo então descontinuidades que reduzem o risco de incêndio. De um modo geral, o projeto pretende, ao fim e ao cabo, promover e valorizar a pecuária extensiva da nossa região. Como disse, atuamos nos 4 grandes pilares da sustentabilidade. No pilar ambiental, aplicamos técnicas que permitem às explorações pecuárias serem mais sustentáveis, serem ambientalmente mais amigas do ambiente, por assim dizer, não é? Passando a redundância, e atuamos de forma a beneficiar e a promover a reconversão das áreas de montanha, das áreas de mato, em áreas de pastagens permanentes. A nível social e económico, pretendemos então melhorar, valorizar a profissão do pastor, do produtor agrícola, uma componente que tem vindo a ser desvalorizada ao longo do tempo, e pretendemos então promover o verdadeiro valor que esta gente, que estes gestores do território têm, que estes produtores agrícolas têm, e toda a sua valorização, não só pela produção do produto final em si, que é a carne, mas todo o contributo ambiental e de gestão, de promoção dos serviços serviços de ecossistema que têm vindo cada vez mais a serem valorizados. Depois temos aqui uma componente muito importante, que é a componente económica. Sem a vertente económica, sem a valorização de vida do produto e sem reverter a parte económica diretamente ao produtor,
a pastorícia tende a ir desaparecendo, não é? Portanto, ao fim e ao cabo, o que nós queremos é, através da valorização ambiental e social, promover uma melhoria económica ao nível do produtor, chegar aos consumidores de forma bastante clara, de forma a promover um maior consumo da carne maronesa. Ao nível institucional, portanto, sendo um projeto de governança e de informação, nós tentamos que a mensagem seja transmitida de forma clara e objetiva, junto das entidades que detêm poder de gestão no território, nomeadamente diversos agentes territoriais, diversos agentes políticos, que têm poder de gestão e de decisão e de apoio ao setor e às políticas agrícolas, de modo a reforçar a importância desta atividade, a importância, o contributo que esta atividade tem, em particular nas nossas regiões de montanha, na fixação de pessoas, na revitalização de todo um tecido, de toda uma população residente nestas áreas que tem sofrido muita desertificação humana, não é? Portanto, transmitir a valorização ambiental, social, com fim económico, junto das instituições, que passa a ser então o quarto grande pilar, que um recente conceito que tem vindo a ser introduzido para além dos 3 grandes pilares da sustentabilidade. Portanto, há sempre que ter um apoio a nível institucional. O projeto passa por uma fase bastante intensa que ainda estamos a decorrer. Como disse, o projeto tem 5 anos, o projeto começou em 2020, estamos agora em outubro a fazer 2 anos de projeto e vai até 2025. Foi uma fase bastante intensa de atuação e envolvimento das entidades todas que estão diretamente ligadas ao projeto, tanto a nível das câmaras municipais, como a nível das populações locais, a nível das associações, para além dos próprios parceiros do projeto. Estamos a tentar atuar também em conjunto com outras associações de raças autóctones, porque a componente ambiental é bastante... o modo de produção é bastante similar e a componente ambiental é transversal a todas as atividades. Portanto, foi feito um trabalho de campo aqui bastante intenso de caracterização da exploração do Casal da Bolsa. Temos aqui esta fotografia que está mesmo ao meio da tela. Portanto, acho que eu consigo apontar aqui com o rato. Nesta fotografia em que eu estou aqui à conversa a mostrar o mapa ao Sr. Moutinho, que é o representante, o gestor do Casal da Bolsa, da nossa exploração de demonstração. Foi feito todo um trabalho de caracterização da ocupação de solo. Nós utilizamos as novas tecnologias, no caso foi utilizado um drone, interpretação e fotointerpretação de imagens de satélite para fazer a classificação da ocupação de solo ao nível dos estratos herbáceos e arbustivos. A área florestal já é bastante residual nesta região, portanto são pequenas bolsas e pequenos bosquetes que são maioritariamente utilizados pelos animais como zonas de abrigo, não é? Zonas de refúgio, tanto do frio como do calor. E isto tudo permitiu-nos fazer uma avaliação das condições ecológicas muito detalhada, caracterizar de forma bastante detalhada o território, de forma que se consiga perceber e interpretar no fim qual foi o impacto das medidas que estamos a implementar ao nível do projeto. Portanto, o projeto passa por ter 3, 4 ramos bastante distintos de atuação. Numa primeira fase, as ações de implementação prendem-se com a gestão do território e da produtividade das áreas de lameiro, portanto os nossos lameiros, as nossas zonas de prado permanentes, maioritariamente nas áreas privadas, estão bastante degradadas, são áreas que estão bastante acidificadas, que precisam de serem melhoradas. É preciso fazer aqui uma renovação
do extrato das herbáceas a nível das gramíneas, que promova aqui a melhoria desta flora e aumenta a produtividade de feno, porque são as áreas, a partir das áreas de lameiros, portanto, a produção de feno para os animais é feita essencialmente através das áreas privadas dos lameiros, não é? Aquilo que se produz nas áreas de lameiros, e estas zonas estão a ser melhoradas através da aplicação, essencialmente da aplicação de calcário e fósforo, nas áreas em que os lameiros já são áreas de gramíneas e de prados permanentes. E depois temos uma ação, duas ações complementares que dizem respeito à reconversão das áreas de matos para áreas de prados permanentes. Portanto, tanto as zonas florestais como as áreas agrícolas abandonadas estão a ser trabalhadas, os campos agrícolas abandonados, maioritariamente áreas privadas, não é? Têm vindo a ser, foram abandonados ao longo do tempo e nós estamos a trabalhar de forma a que haja uma regeneração, uma recuperação e uma reconversão destas áreas de mato através da utilização de triturações mecânicas, essencialmente nas áreas de lameiro, nas áreas privadas, e nas áreas de montanha, onde não é possível entrar mecanização, nós utilizamos a técnica do fogo controlado, que são os fogos, chamado fogo frio de inverno, que permite atuar em áreas de maior dimensão, de difícil acessibilidade, a um custo relativamente baixo. Portanto, o fogo controlado permite reduzir a carga vegetal, reduzir a biomassa e promover, em simultâneo, promover a regeneração das gramíneas e das herbáceas, convertendo então estas áreas de matos, menos apetecíveis aos animais. A alimentação, nós temos vindo a estudar essa componente. Os bovinos, a alimentação dos bovinos baseia-se essencialmente em 40% de matos e 60% de gramíneas e de herbáceas. A disponibilidade das herbáceas é muito grande, em detrimento das gramíneas. Portanto, o que nós fazemos aqui é reconverter áreas de matos com grande continuidade horizontal, grandes extensões, em pequenos mosaicos, convertendo estas áreas em áreas de prados permanentes. Que temos imagens exemplificativas das ações de trituração mecânica nas áreas de lameiros, uma imagem da realização de um fogo controlado no inverno e a aplicação de calcário, neste caso específico, com um espalhador de estruma. Portanto, é um trator que está a fazer a aplicação de calcário e fósforo. Atuamos também na melhoria das próprias infraestruturas de trabalho dos produtores. Portanto, estamos a apoiar os produtores na aquisição e utilização de manjedouras para a alimentação do gado no monte. Portanto, as manjedouras são manjedouras móveis que vão variando de sítio à medida das necessidades e acompanhando a própria deslocação e movimentação do rebanho. Estas manjedouras, essencialmente, para além de promoverem, de fornecerem o alimento, serem locais de fornecimento de alimento para os animais, são manjedouras que não têm fundo na parte de baixo. No caso da que está na imagem de cima, aqui, esta imagem, portanto, ela é coberta para evitar os desperdícios e a perda devido à precipitação, às chuvas, não é? Esta tem uma chapa no fundo. No entanto, à medida que os animais vão espalhando o feno, vão comendo e espalhando o feno, estas manjedouras, a dispersão destas manjedouras nas áreas de montanha permitem também fazer a dispersão da semente que são trazidas das áreas dos lameiros
para as áreas de montanha. Portanto, as áreas de montanha têm um grande déficit do banco de sementes de gramíneas que foram perdidas ao longo do tempo através da ação dos incêndios de elevada recorrência, de elevada intensidade, em que já é difícil haver germinação espontânea de gramíneas, são essencialmente as áreas são essencialmente ocupadas por matos, e as manjedouras fornecem então a ciclagem desses nutrientes, a ciclagem desse banco de sementes das áreas baixas, das áreas produtivas de lameiros, para as áreas de montanha. Promovemos também, capacitamos os produtores também com a utilização de bebedouros para complementar o abebeiramento dos animais. Portanto, há zonas em que as charcas, a nossa região ainda não tem a falta de chuva ainda não tem grande impacto, nós ainda estamos numa região bastante privilegiada a esse nível, temos diminuído a nível das alterações climáticas, estamos a diminuir o período da intensidade do frio. No entanto, e alargando o período de calor e da época de verão. Portanto, o que estamos a fazer é, para além de complementar as explorações com a utilização dos bebedouros móveis, estamos também a implementar a recuperação de charcas naturais, de nascentes naturais, de forma a promover a retenção já numa forma preventiva para os próximos tempos de alterações climáticas e, sem dúvida, uma das grandes problemáticas será a redução da precipitação e o aumento da época de calor. Portanto, a construção de charcas é essencial para a captação de água, para disponibilizar, então, essa água na época de maior escassez. Essencialmente são ações que estão a decorrer nas áreas de baldios. A nível da gestão animal, para além da implementação do sistema de coleiras de GPS, em que ajuda a aumentar a eficácia da produção, da gestão da manada e da gestão dos próprios animais. Portanto, eu costumo brincar que já são produtores 4.0, já têm implementado um sistema de novas tecnologias em que conseguem facilmente aceder e ver onde é que estão os animais através de um simples telemóvel, né? Hoje em dia as aplicações já surgem também como uma ferramenta essencial na gestão dos animais em áreas de montanha, no caso. Estamos aqui a falar de baldios que têm à volta de 500. O baldio mais pequeno é o baldio de Soteuteiro, com cerca de 500 hectares. E temos o baldio de Lamas de Ouro, por exemplo, já com quase 3.000 hectares, baldio de Alvadia também, com 2.000 e tal hectares. Portanto, são áreas extremamente grandes e que a utilização das coleiras de GPS permitem, então, uma maior eficácia no acompanhamento e na monitorização de forma prática e rápida dos animais. Para além desta componente, a nível da gestão dos animais, estamos a implementar uns sistemas de passagens canadianas. Temos aqui uma fotografia de uma passagem canadiana que existe, que foi um modelo caseiro, que foi implementado pelo Sr. Moutinho. As passagens canadianas são essencialmente utilizadas na América do Sul e na América do Norte, com grandes rebanhos, que são grades que são colocadas junto aos caminhos florestais, no caso, né, os caminhos rurais, que permitem a passagem das viaturas, das pessoas, mas os animais não conseguem, têm medo e não conseguem passar por estas passagens. Portanto, o baldio é uma área utilizada por uma diversidade muito grande de pessoas. Para além dos produtores de gado, também temos os produtores de caprinos, os baldios estão sempre associados maioritariamente na nossa região às zonas de caça, a apicultores, turismo,
uma diversidade de gestão do território que está envolvido, também no setor florestal. Portanto, as passagens canadianas permitem criar uma barreira de circulação aos animais e não às atividades humanas que estão envolvidas nestas áreas. Portanto, não há necessidade de colocarem cancelas, nem portões, nem vedações fixas que condicionem a passagem das pessoas em detrimento dos animais. No caso do baldio de Soutioteiro, o Sr. Moutinho, o Casal da Bolsa, tem implementado uma vedação elétrica, um pastor elétrico quase toda à volta da área do baldio, que permite que os animais andem mais ou menos controlados dentro desta área. As áreas dos 4 baldios são contíguas, no alto da Serra do Alvão, e são, portanto, utilizadas por vários rebanhos e várias manadas de bovinos. Portanto, é uma forma de criar aqui uma zona de contenção para este rebanho específico. O caso do Casal da Bolsa, falamos de 180, 190 animais, variando da época do ano. Uma grande estrutura de apoio à gestão dos animais diz respeito à manga de maneio anti-stress. A manga de maneio que estamos a ver nesta imagem é a manga que foi implementada pelo Sr. Moutinho através de um modelo desenvolvido por uma doutora, a doutora Temple Grandin, que é do Colorado, que estudou o comportamento animal, é uma senhora autista, muito famosa, que estudou o comportamento animal e conseguiu implementar um sistema de gestão dos animais que permite a circulação dos animais em confinamento, né, quando são manuseados para ações veterinárias, para ações de abate, que vão sendo encaminhadas e que funciona de uma forma bastante natural, sem causar estresse aos animais. Esta zona da manga de maneio é um local, é um carvalhal que naturalmente os animais circulam livremente por ali, já estão habituados a este local, e a forma semicircular ou através de vários círculos funciona pelo próprio ângulo de visão do animal, pelo próprio comportamento que tem de andar de forma circular, por assim dizer, de forma enviesada. Portanto, os animais têm esse comportamento e naturalmente de forma bastante fácil, à medida que quem utiliza a manga circula no sentido inverso, portanto da direita para a esquerda na área do patamar do lado de fora, os animais acabam por entrar e circular da esquerda para a direita e entram no tronco de maneio de forma bastante fluida, com todos os benefícios que estão associados também à própria qualidade da carne, porque quando o animal sofre algum tipo de stress, isso depois também repercute na qualidade da própria carne. Depois entramos aqui na componente da valorização económica do sistema. Nós temos aqui exemplificados, para além do sistema todo de produção, estamos a trabalhar a componente da valorização económica. O principal ponto de venda neste momento da carne maronesa é na própria cooperativa agrícola, onde tem um ponto de venda aberto ao público. Estamos em fase de análise do próprio estudo de mercado, de definição de uma nova estratégia de marketing e de vendas do produto. Em conjunto com isto estamos a promover a marca Clima Positivo, mais sustentabilidade, que pretende ser uma marca de diferenciação de produtos amigos do ambiente, de produtos de produtores que trabalham de uma forma ativa e dinâmica
na componente da adaptação das suas explorações e da utilização de práticas sustentáveis que permitem então combater ou minimizar o impacto das alterações climáticas. Portanto, será ainda em fase de desenvolvimento e de implementação, marca clima positivo, valorização ambiental do produto. Depois temos ações de monitorização do próprio projeto. O projeto é avaliado pela Comunidade Europeia através de diferentes indicadores. E para além disso, o IPB está a promover um conjunto de ações de caracterização de toda a flora para acompanhar as áreas que estão a ser trabalhadas. Neste caso, temos aqui as imagens representativas do ensaio que está a ser feito para a monitorização dos lameiros e da melhoria da produtividade nas áreas de lameiros. Portanto, foi feito um inventário, uma caracterização da vegetação herbácea de forma bastante detalhada. Portanto, o Carlos Aguiar está a trabalhar toda a componente da flora que está envolvida neste processo e na recuperação, na melhoria das condições ecológicas que promovem então um conjunto de herbáceas e de espécies com maior valor nutricional para os animais, que produzem uma maior quantidade de feno, portanto uma análise de componente ecológica bastante detalhada. Ao nível dos lameiros, está a ser realizado um ensaio com diferentes aplicações de calcário e fósforo, portanto é um ensaio científico de uma forma bastante intensa e bastante clássica, que diz respeito à compartimentação de uma parcela através de diferentes tipos de aplicação de calcário e fósforo e ao longo do tempo vai ser quantificado, pesado e analisado então qual é o melhor resultado e qual é o melhor compromisso entre a aplicação de diferentes doses de calcário e fósforo e qual será aqui contando então com diferentes tipos de pastoreio, a exclusão total do pastoreio, o pastoreio em tempo curto e o pastoreio de forma mais prolongada, e qual é o impacto que isto tem na qualidade e na produtividade dos lameiros. Nas áreas de baldio, essencialmente trabalhamos e monitorizamos as áreas de mato. Foram instaladas 12 parcelas de exclusão de pastoreio, que são parcelas que estão vedadas. Vão ficar os 5 anos do projeto, foram implementadas no primeiro ano, vão ficar os 5 anos do projeto vedadas, onde estamos a quantificar a biomassa, onde estamos a fazer o inventário da vegetação herbácea e arbustiva que existe nestas áreas e para tentar perceber então qual é o impacto da pastorícia versus a exclusão do pastoreio dentro destas parcelas. São parcelas pareadas, são parcelas, uma está fechada e a outra aberta, são parcelas de 20 por 30 metros, normalmente contíguas, todas, praticamente quase todas contíguas, à exceção de duas, em que estão a ser estudados diferentes habitats. Nós estamos a trabalhar 4 áreas de caracterização na serra, essencialmente áreas que foram afetadas por fogos intensos e estão muito degradadas, perceber então qual é o impacto da pastorícia e da regeneração destas áreas em áreas que estão extremamente degradadas por incêndios. Áreas de Urs Alto Jal, que são áreas que têm uma especificidade, que têm urzes e tojo em simultâneo, portanto são ecossistemas um pouco mais úmidos,
que têm já um maior interesse alimentar, porque os animais também comem o tojo, tem bastante apetência para a alimentação no tojo e na urza. Depois temos aqui as áreas de urzal, essencialmente Erica australis, que já não tem, também são fornecimento de alimento aos animais, mas já não tão apetecíveis. E depois temos aqui as áreas já de pastagem, já áreas de reconversão, que já foram reconvertidas ao longo do tempo de matos em pastagens permanentes, já com algum grau de estabilização, portanto, algum grau de regeneração e de recuperação já estabilizado em algumas áreas que já foram reconvertidas ao longo do tempo. Dentro destas parcelas são então 12 parcelas de exclusão, são 24 parcelas que estão a ser analisadas, as de exclusão e as que estão abertas, em 72 transectos da amostragem, portanto temos aqui em cima as imagens da parte direita superior do ecrã, onde podemos ver o método do ponto quadrado, onde foi analisado ao longo de um transecto de 20 metros, que espécies lá estão, e qual é a diversidade de espécies. No caso da imagem da direita, a margem da esquerda foi numa área extremamente degradada por incêndios, onde já praticamente tem algumas gramíneas, mas os matos ainda não têm capacidade de instalarem-se, e na parcela da direita já é uma parcela de urzal já com bastante vegetação. Portanto, foi feito o inventário para caracterizar a vegetação herbácea arbustiva e quantificar a biomassa existente. Depois está-se feito também uma análise de quantificação do carbono através da recolha de amostras de solo para analisar a quantidade de matéria orgânica e através da matéria orgânica quantificar qual é a retenção de carbono que é possível conseguir nas zonas onde os solos já têm alguma melhoria, em detrimento de áreas que já têm um solo bastante degradado. Portanto, de um modo geral, passamos depois para as ações de comunicação do projeto. Convido a todos a acompanharem as atividades do projeto através do site Life Maronesa, seguirem-nos no Facebook, portanto, temos sempre descritivo e estamos sempre a publicar as ações e as visitas e toda a componente técnica e científica que tem vindo a ser desenvolvida na nossa página do Facebook, também pelo Instagram, e temos o canal do YouTube, onde há um conjunto de vídeos que exemplificam e que demonstram todas as ações também que eu acabei de enumerar, de uma forma bastante simples, acessível, e tem muita informação e muita diversidade de vídeos que são acessíveis. Portanto, para a demonstração das práticas, de um modo geral, de todas as práticas que têm vindo a ser implementadas no âmbito do projeto, nós desenvolvemos um percurso interpretativo do projeto Life Maronesa na área de demonstração do Casal da Bolsa, que chamamos de visita virtual. Podem aceder a esse percurso através do nosso site lifemaronesa.eu, no separador visita virtual, conseguem ter acesso a este mapa que está aqui do lado direito. Cada ponto desses representa o percurso que foi delineado, portanto são 13 quilómetros ao longo das áreas de lameiro, das áreas privadas, à zona de Baldio, até ao alto das antenas da região do Baldio. Neste percurso existem 13 pontos de paragem, com cerca de 32 painéis interpretativos das ações e com uma componente técnica explicativa de todas as ações que estão englobadas no projeto LIFE. Podem consultar, os placares informativos são de fácil acesso, é possível abrir, é possível ler e aceder visualmente através do mapa
a ação e a caracterização do local que representam. Portanto, convido a todos para fazerem uma visita virtual ao projeto Life Maronesa, com informação bastante detalhada sobre as ações do projeto. E agradeço a vossa atenção. O projeto Life está ainda em fase de implementação de ações e vai passar agora para a fase de continuidade de informação e da componente, a melhoria da componente do sistema de comercialização e económico. Portanto, eu agora acho que já estendi-me bastante, portanto, agradeço novamente a oportunidade de estar presente e trazia aqui um bocadinho à conversa o nosso representante do projeto, o nosso produtor, que está connosco, Avelino Rego, para falar ele em primeira mão, porque eu não sou produtora, não sou produtora de gado, não sou produtora de maronesas, estou com responsabilidades de gestão e de operacionalização de todo o projeto, mas o Avelino, com certeza, é a voz da experiência que foi convidada para partilhar connosco que o seu modo de produção e o seu trabalho. Obrigada, Avelino. Passo-te a vez. Obrigado, Juliana. Tenho pelo menos uma experiência de pegar a vaca pelos cornos, literalmente. É verdade. Eu sou produtor de vaca maronesa, tenho 36 vacas, bastante menos do que o nosso criador de referência, o Sr. Moutinho, que tem, dependendo da época do ano, mas tem entre 150 a 180 vacas. Mas pronto, antes de mais agradecer à minha colega, a Juliana, pela cobertura que fez já ao projeto. Então vou apresentar algumas ideias de síntese para, se calhar, depois tornar esta conversa mais interativa e ir à questão há questões concretas e pronto, tornarmos isto mais aos interesses ou curiosidades que possam ter suscitado. Uma ideia que eu gostava de partilhar com vocês. Um dos problemas que nós temos na Serra do Alvão e no país em geral é a questão do fogo. E porque é que arde e todos andamos a discutir o fogo com muita... Todos não seremos, mas pelo menos quando abrimos a televisão, por vezes, vemos o fogo tratado como um caso de polícia. E a questão do fogo é um caso de ecologia. O fogo, eu gosto muito desta imagem de olhar para o fogo como um herbívoro. Ele come aquilo que restou, que os nossos animais não comeram e deixaram para ele. E porquê que os nossos animais não comeram? Porque o mundo rural em geral está em declínio, as populações estão a baixar e com isso as populações que viviam essencialmente da pecuária, Portugal é um país de base rural com um grande potencial de criação de gado via pastorícia extensiva, os nossos efetivos animais estão também a baixar. Este projeto LIFE pega na cadeia causal que importa recuperar, de termos mais animais na montanha, com isso conseguir recuperar a reposição de matéria orgânica via o ciclo. Os animais comem, dejetam, é a vegetação que é transformada em matéria orgânica e alimento que é tirado ao fogo. Por sua vez, esse alimento que tem essa carne que provém desses animais tem então um impacto positivo. Fazer compreender à sociedade que as escolhas que fazem à mesa podem ter um impacto na paisagem. Se eu compro 1 quilo de carne maronesa, 1 quilo de carne arauquesa, se eu compro um produto que é produzido de uma forma que tem impacto na gestão da paisagem, eu, sentado à mesa, posso ter um impacto na paisagem que eu vejo pela minha janela. E esta é uma imagem muito forte, que os consumidores têm poder e na verdade têm uma grande influência no mundo que os rodeia. E
pronto, gostaria de, se calhar, devolver a palavra à Milene para trazer-nos questões concretas e assuntos que queiram Com certeza. conversar aqui hoje. Bom, é fascinante ouvir o vosso projeto, é muito completo, acho que foi muito bem pensado e poderia ser um projeto de um Life Nat, não é? De natureza, e é um projeto de informação e governança, não deixa de ser admirável que tem tanta ação prática e tem tanta ação de terreno, complementando a vossa importante missão também informativa e de mudar as práticas e as políticas, se é que podemos ir tão longe, sobre estas matérias. Muitos parabéns por isto e, de facto, eu trago aqui algumas questões e, se calhar, começava aqui pelo início do que a Juliana nos explicou. O envolvimento destes 4 baldios, e, portanto, os baldios são terrenos geridos comunitariamente, digamos. Foi fácil envolver esta comunidade ou tiveram que fazer muitas sessões de esclarecimento, de envolvimento? Como é que foi este processo social, digamos? Juliana, que conte, mas ainda estamos nisso. Imagino. É um processo contínuo. Sim, é um desafio, eu costumo dizer, implementar coisas, implementar ações, não é o difícil é conseguir realmente gerir pessoas. O mais difícil são mudar mentalidades, conseguir mobilizar, e aí daí vem muito também a componente da governança, não é? Porque é preciso realmente indicar caminhos para conseguir mobilizar as pessoas em prol de um benefício comum. Portanto, os baldios, alguns mais fáceis do que outros, confesso, são situações que são populações de áreas que estão bastante desvalorizadas, são áreas bastante marginais. Não E as só... pessoas são desconfiadas. Há um histórico de conversação com as comunidades que é um simulacro. Na verdade, já vai tudo decidido. Fazemos de conta que fazemos uma sessão pública e que as pessoas decidem, mas no final é o que vinha na agenda. Verdade ou não, as pessoas têm a ideia que no passado era assim e quando aparece alguém, estão sempre a pensar, eles estão aqui é porque estão a ganhar já trazem um plano e querem que nós o aprovemos. Estão a ganhar alguma coisa com isto. E o processo de ganhar a confiança é essencial para depois se debater de facto as soluções que estamos a propor. Mas para eu perceber melhor, estes baldios é onde decorrem os testes também, não é? Da exclusão de pastoreio mais curto, mais prolongado. Mas se não fosse este projeto, onde é que as vacas estariam normalmente? Nestas áreas ou noutras? Sim, não. Os baldios a nível da pastorícia nestas áreas sempre viveram, é uma prática que não é de agora, portanto, os animais sempre andaram nas áreas de baldio. Os animais pastoreiam, a raça maronesa, então, no caso mais específico, é uma raça que está muito adaptada a andar nas áreas de montanha. Já faz parte da componente do próprio sistema, do próprio animal. Portanto, nesse sentido, nós não estamos aqui a implementar grandes novidades, por assim dizer. Portanto, é uma prática comum. Quem vai a Lamas de Olo, eu digo a Lamas de Olo porque é um sítio bastante acessível, é normal e é característico até daquela aldeia ver as vacas a circularem de um lameiro para o outro, no meio da estrada. Portanto, muitas vezes é preciso parar, buzinar e esperar que elas passem. As próprias populações dessas regiões já têm, é identitário, não é? É identitário, claro. exatamente. Mas até como o Avelino dizia, saber que alguém está a cuidar e a pensar estas questões, e apesar de comermos ou não depois a carne daqueles animais, é saber, eles vêm de uma paisagem que eu identifico, que eu conheço também, que eu reconheço como identidade cultural dessa região. E
queria perguntar-vos, esta pergunta seria mais para o fim, mas já agora também já a faço. Já notam os efeitos no consumidor de ter uma opinião mais informada e mais... estou a perguntar se o projeto já tem esse impacto de influenciar a opção do consumidor. Olha, eu vou comprar esta carne porque sei que tem esta origem mais sustentável, que tem projetos de investigação por trás, que tem uma maior preocupação ecológica. Já se nota, pelo menos na vossa região? Sim, felizmente nós temos conseguido participações em vários canais de comunicação social. Já temos uma reportagem grande que foi feita pelo Porto Canal, que convido também desde já a assistirem. O Planeta Verde foi uma reportagem bastante interessante. Temos tido visitas e fazemos uma campanha de sensibilização ao consumidor final, que tem promovido bastante o projeto. E que permite então passar a palavra. Cada vez que, eu costumo dizer, cada vez que fazemos uma ação pública que sai ou na rádio, ou numa revista, ou mesmo na televisão, já tivemos situações este ano de ter aqui coisas muito pontuais de reportagens na SIC, em que é no mesmo dia que costumam nos perguntar via Facebook ou via e-mail onde é que se consegue comprar a carne dos produtores que estão envolvidos no projeto. Ótimo. Porque os consumidores realmente, estamos numa época que os consumidores estão cada vez mais sensibilizados para as questões ambientais, de sustentabilidade, de redução de pegada ecológica. Portanto, o consumidor está cada vez mais esclarecido sobre aquilo que compra e sobre a origem de onde vêm os produtos e qual é o seu impacto ao nível ambiental. Pretendemos chegar ainda mais além, porque também já nos apercebemos que há alguma escassez de informação. É preciso realmente campanhas muito específicas de marketing e de divulgação que permitam chegar também ao público, para além do público que segue as nossas redes sociais, o público que já procura este tipo de produtos, não é? Sim. Porque eu costumo dizer que as próprias redes sociais, a própria internet, fecha-nos numa bolha. Quando nós procuramos um assunto, os próprios sistemas já se fazem com que apareçam anúncios relacionados com aquele tema, com aquelas... Portanto, entramos aqui às vezes o consumidor só vê aquilo que quer. E o que nós pretendemos é conseguir ampliar os canais de comunicação e pronto, sendo também um projeto de informação, chegar a mais gente. Mas realmente temos notado que cada vez que sai uma notícia Life Maronesa, temos o acréscimo de pessoas, olha, onde comprar, mas carne tem que ser aquela, não pode ser outra. Mas é excelente, porque ajuda-vos também, presumo eu, a desbloquear a tal desconfiança e a demonstrar as vantagens não são apenas ecológicas, repercutem também numa melhor qualidade de vida, numa maior mercantilização, se quisermos, de algo que é mais consciente e mais sustentável. Sim, é uma contribuição importante. A questão de vermos o nosso produto reconhecido é uma componente importante, e falando da questão da qualidade de vida. Pronto, na parte da autoestima é importante, na parte da rentabilidade económica, quando nós conseguirmos que esse incremento de procura se consiga repercutir no preço, naturalmente que contribuirá para melhorar a rentabilidade das explorações. E pronto, e essencialmente este ativar das pessoas para pegar nas armas, para irmos para uma guerra que ainda vale a pena, porque há muito uma ideia de que, pelo menos em minha casa, o meu pai está convencido que quando eu não te conseguir ajudar, meu filho, tu metes as vacas na feira na hora. Pronto, ele não lhe parece que seja uma profissão de futuro e na qual
eu me consigo, a minha geração se consiga rever como uma profissão suficiente para que alguém se possa sentir realizado. Uhum. E não acham que este tipo de projetos e a vossa parceria, por exemplo, com o IPB, não é? Que de algum modo ajuda a desmistificar ser um criador de gado extensivo ou ser um agricultor também consciente? Eu creio que há aqui muita margem, até porque o mercado está a evoluir nesse sentido, dessa procura. É a minha percepção de esperança, não é? De otimismo, de que o mercado responde a estas preocupações, principalmente da nova geração. Somos nós e os nossos filhos, serão com certeza. E vocês não notam, por exemplo, nesta parceria, especificamente com o ensino superior, que há um pouco a quebra desse estigma ou ainda não chegamos aí? Já fiquei com água na boca para responder ao Mário Maio, mas, mas nessa questão, o IPB, essencialmente, o contributo que eu pessoalmente mais me estou a perceber dele é o validar técnico, o provar por A mais B, aquilo que eu já sabia, mas porque dizia que era assim. E uma coisa é dizer que a vaca é boa para a vaca marronesa, ou o modo de produção em modo extensivo é bom para o ambiente, outra coisa é dizer o modo de produção extensivo pode contribuir para o sequestro de carbono em 65 toneladas de carbono equivalente por hectare. Uma coisa é termos números. Sim. E quando nós somos consultados já tivemos inclusive algumas delegações ajuda-me, do GPP, do Gabinete de Políticas e Planeamento, que quis compreender esses números e quis porque nós os tínhamos e porque o IPB tornou isto científico e não apenas empírico, que é Exato. o conhecimento que há entre os criadores, mas que não tem uma base de suporte que possa provar por A mais B. Sim, eu tinha essa pergunta, já vamos à questão do Mário Maio, já vou colocar, mas tinha mesmo essa pergunta. Sei que ainda estão numa fase incipiente, que ainda estão a implementar, mas já têm alguns números que defendam, enfim, os procedimentos que estão a testar? A minha colega Juliana saberá melhor indicar o que já temos de medições. Consegues-me ajudar aqui o que já foi apurado? Sim, portanto, a nível da biomassa, ainda é uma análise de base, onde foram feitas as primeiras medições, portanto, ainda não há termos comparativos. Portanto, nós só vamos fazer as medições da acumulação de biomassa este ano, não, mas no próximo ano, porque os crescimentos são bastante reduzidos. O que nós já conseguimos ver a nível visual é que realmente por acaso não tenho aqui nenhuma fotografia, porque andamos esses dias no campo e não trouxe nenhuma fotografia exemplificativa, mas já se nota muito a acumulação de biomassa dentro da área das parcelas de exclusão, portanto o impacto dos animais na redução da carga combustível da vegetação, das herbáceas, é bastante notório. Agora temos os primeiros indicadores sobre o impacto dos incêndios na matéria orgânica do solo, porque os estudos que foram feitos foram ao nível da profundidade do solo, portanto foram recolhidas amostras a vários níveis de profundidade do solo. O que os primeiros dados indicam é que as áreas afetadas por incêndios mais severos, as áreas que estão mais degradadas, existe mais matéria orgânica na parte dos 20 aos 30 centímetros do solo do que na camada superficial do solo, portanto nos primeiros 20 centímetros. Portanto, isso quer dizer que os incêndios de verão de elevada intensidade volatilizam e mineralizam a matéria orgânica do solo, a própria matéria orgânica, de forma muito rápida,
Portanto, há uma grande perda da camada orgânica do solo nos primeiros centímetros de matéria orgânica. São indicadores realmente de que estamos aqui a perder grande... Qualidade e funcionalidade ecológica, não é? Exatamente. Portanto, E por um lado, se eu bem entendo, o pastoreio extensivo ajuda, por um lado, a prevenir que hajam esses incêndios tão severos e, por outro lado, as vacas repõem alguma dessa matéria orgânica e ajudam a que se fixe carbono e, como tal, matéria orgânica. Exatamente. É isto, não é? Exatamente, pronto. O grande contributo aqui dos animais é realmente na criação de solo. Eu costumo dizer que eles convertem a parte dos matos em adubo natural, que são os estrumos, não é? E acabam por serem incorporados nas componentes minerais do solo, acumulando e criando uma camada de solo mais espessa, que a partir daí todo o ecossistema e toda a biodiversidade que advém de um solo mais fértil, claro, promove a melhoria do ecossistema e, ao mesmo tempo, a criação de solo consegue manter níveis de carbono na matéria orgânica mais elevados. Portanto, conseguimos aumentar o estoque de carbono que é armazenado na componente radicular, da matéria orgânica e das próprias plantas no solo. Portanto, há esta reconversão de matos em áreas de pastagem através da criação de solo, que é o que eu digo, a grande riqueza de todo o sistema e da nossa própria alimentação é a qualidade do solo que temos claro. tanto na área agrícola como nas áreas de montanha, não é? As áreas de montanha estão extremamente degradadas. Na componente agrícola utilizamos um input enorme de coisas que vêm de fora, não é? Fertilizantes químicos, adubos produzidos de síntese, portanto os animais e a pastouriça aqui são um ciclo fechado, em que não há grandes inputs no sistema, portanto eles próprios vão gerando um ciclo fechado que permite converter matos em solo, em biodiversidade, em riqueza, que permite depois a instalação de pequenos bosquetes, de prados permanentes, portanto, potenciando toda a biodiversidade. O que melhora, portanto, a disponibilidade alimentar para o gado e, como tal, também a qualidade da carne e dos produtos associados à pecuária. Sim, a pecuária extensiva, não é? Extensiva, sim. Pois, porque há de haver também um limite, uma capacidade de carga máxima, não é? Em que estes benefícios deixariam de ser, se fosse um pastoreio intensivo, com 200 vacas por hectare. Exato, portanto, nós aqui na região... Mas ainda estamos muito longe da capacidade. Claro, imagino que sim. Claro. Temos falta, estávamos a contabilizar isto com o grupo que veio nos visitar ontem, do pastoreio, do Centro de Competências, portanto, que foi criado o ano passado a nível nacional, um centro de competências da pecuária extensiva, que está a desenvolver as primeiras atividades com um conjunto de entidades a nível nacional, com diversas instituições de ensino, que estão a trabalhar para a valorização da pecuária extensiva e todo o seu contributo relativamente à biodiversidade. E era isso que uma das grandes questões que surgiu, portanto vieram pessoas da região do Alentejo com outros contextos topográficos e com características muito particulares, que diziam exatamente isso. Portanto, nós temos um baixo encabeçamento, um baixo número de animais, portanto ainda temos muita margem para estas práticas era preciso um acréscimo muito grande de animais na montanha que permitissem
melhorar ainda mais o ecossistema, mas sim, numa questão mais holística, numa questão mais ampla, há um limite àquilo que depois se considera o sobrepastoreio, não é? Portanto, Claro, o até pastoreio depois tem implicações na qualidade da água e outras exatamente. questões. Então, degradação já implicaria alguma degradação, alguma não implica mesmo, quando é em excesso, como no caso dos intensivos, degradação de toda a envolvente. Não é? Claro. E o input de componentes de produção, não é? Da própria alimentação dos animais, depois toda a componente que envolve também os combustíveis fósseis que depois estão associados a isto tudo, não é? Portanto, é um sistema que precisa de coisas de fora, enquanto que aqui no caso, na pecuária extensiva, é um ciclo mais fechado. Sim, e mais saudável, no senso lato Saudável. do termo. Muito bem. Obrigada por estes esclarecimentos. Eu acho que é de facto louvável o vosso trabalho. Voltamos aqui um bocadinho ao social e à questão colocada pelo Mário Maio, que é, sendo os baldios terrenos comunitários, tem sido pacífico que só alguns, nomeadamente os criadores de gado, que só alguns beneficiem ou que só alguns obtenham alguns benefícios? Como é que tem sido esta questão de gestão do território comunitário versus o fator empresarial? A pergunta é excelente. Avelino, eu se calhar interrompia-te só um segundo, porque eu já sei que da parte do Avelino, eu já esteve aqui 5 minutos a preparar, já deve ter preparado bem a resposta, não só porque é produtor de vacas maronesas, mas porque também faz parte da gestão de um baldio. Eu só faço enquadramento aqui, especificamente ao nível do LIFE, e depois passo a palavra ao Avelino, Ok. que é porque isto vai dar asas à conversa. A nível do LIFE, realmente há 7 produtores que estão diretamente envolvidos no projeto, que fizeram parte da própria estruturação de aprovação do projeto. Portanto, foi preciso analisar de uma forma bastante ponderada os produtores que fizeram e que estiveram na base da própria candidatura do projeto. Nós não beneficiamos, o nosso intuito aqui não é beneficiar alguns em detrimento de outros, pelo contrário, foi ir buscar alguns que têm alguma dimensão e alguma representatividade na própria região, que permita agora trazer novos seguidores e replicar novas ações para além de outros produtores locais, outras raças autóctones. É de notar que o projeto LIFE, o que às vezes não é muito conhecido, é que é um projeto que é financiado a 55%. Portanto, não é um projeto que seja um benefício como, por exemplo, os apoios do setor agrícola que estão a nível nacional. Portanto, o benefício se calhar não é assim tanto quanto as pessoas às vezes possam ter ideia. A verdade é que, ao beneficiar a raça, e não falo de produtores específicos, nós beneficiamos todos os produtores que produzem a raça maronesa. Portanto, através de alguns conseguimos chegar, e esse é o grande intuito, é conseguir ter impacto para beneficiar ao fim do tempo muito mais produtores, se não todos os produtores que produzem e comercializam a raça maronesa. Agora, a questão do ser pacífico, é que eu já passo a palavra ao Avelino, porque Muito realmente pacífico, Avelino, pacífico não é assim tanto, não é? Não é. Há uma ideia de quem não é produtor, de que os produtores estão todos ricos e que enriquecem com o baldio.
Mas eu ponho a questão ao contrário, que é se é pacífico que só alguns criadores estejam envolvidos na gestão do espaço baldio e pronto, e todos acabem a usufruir de uma paisagem gerida. O inverter da questão é apenas provocatória, porque eu não sinto essa injustiça. Eu sou criador porque quero ser, porque gosto de ser, e quem não é, não é. Agora, a verdade é que ser criador agora no verão é fácil. No inverno, já estamos a ver a imagem da neve. E pronto, não é só largar os animais no monte, por assim dizer, e no final ir levantar o cheque. Há um trabalho de gestão que de facto é complexo, que tem problemas de produtividade sérios, e por isso as pessoas os mais jovens vão abandonando, porque se fosse um negócio lucrativo, nós víamos com mais frequência as novas gerações a pegar nos negócios das gerações anteriores. Mas, pronto, não é. Nós temos tentado incidir sobre algumas dessas questões da produtividade. Por exemplo, esta manjedoura que eu vou partilhar novamente, aqui está, é uma manjedoura que foi adquirida pelo projeto LIFE, permite colocar o feno, eu tenho aqui fotografias adiante. É uma das tais manjedouras móveis, não é? Sim, que percebe-se aqui. Colocar o feno dentro da manjedoura, fica abrigado da chuva e não me obriga a pegar nela às costas. Isto é tudo feito com o trator. E então eu tenho mais conforto no meu trabalho, ao mesmo tempo que no mesmo período de tempo, consigo realizar mais trabalho, ou seja, estou a aumentar a eficiência, a produtividade. Ou a questões dos bebedouros, das cercas elétricas e outras questões práticas de melhoramento da logística vieram a aumentar também a produtividade. A questão de que uns usem e apenas só essa que tiram benefícios. Eu posso sempre responder, também podes comprar vacas e trá-las para o pé de mim. Sim, no fundo é como qualquer outra profissão. É uma questão... Mas não há muitos candidatos, eu não tenho encontrado muitos candidatos a querer entrar na pastorícia e juntarem-se aqui a fazer com. Não é fácil e é volátil e está dependente de uma série de circunstâncias que vos são externas, como o clima, como catástrofes naturais, como as alterações climáticas, etc. Tudo isso tem implicações no vosso trabalho. Tem as suas dificuldades. Hoje não há trabalhos dados, não há trabalhos fáceis, por assim dizer. Cada trabalho tem a sua complexidade, temos que gostar. O meu trabalho é complexo, felizmente gosto, e cá estamos para enfrentar os desafios. Claro, e oxalá que com melhores resultados com tudo isto e de maior valorização para todos. Sim. Na verdade, os benefícios indiretamente são para todos, para toda a comunidade. Era um pouco o que eu ia agora também complementar. As ações diretamente de infraestruturas diretamente com os produtores são bastante reduzidas. Maioritariamente, as ações são de âmbito de utilização comum. Portanto, a reconversão das áreas de mato são realizadas no baldio, são para todos os produtores que utilizam o baldio. O aumento das áreas de pastagem, todas as vacas que lá passam utilizam essas áreas de pastagem. A beneficiação de charcas não é para um produtor, são para todos os produtores que utilizam o baldio. Portanto, o que é difícil é, às vezes, esclarecer as pessoas sobre isso. Nós temos medidas, sim, algumas concretas, no caso das manjedouras,
E é engraçado porque tanto tivemos pessoas, quando fomos apresentar as medidas na comunidade, tanto há pessoas que continuam interessadas e oxalá o LIFE e seja-nos possível chegar a outros produtores, que quando se diz, olha, você afinal tem que pagar 45% do valor. Então já não quero mais Pois, touras. claro. Mas, no entanto, temos situações de, por exemplo, coleiras de GPS que possivelmente vão ser estendida a alguns produtores que se mostraram interessados. Portanto, apesar de estarmos a trabalhar com os produtores, com os 7 produtores que estão diretamente envolvidos no projeto e que assumiram a sua responsabilidade e o seu contributo às ações do projeto, estamos a tentar chegar a outros e pretendemos ainda numa situação pós-LIFE, porque o LIFE é um projeto que se pretende também que tenha impacto após projeto, não é um projeto, a governança não é um projeto Não prático, acaba com o término do financiamento. não é um financiamento para a implementação de medidas às explorações pecuárias ou pequenos investimentos, mas é um projeto que tem um plano pós-life, onde se pretende que depois está a ser trabalhado também um plano em conjunto com novos interessados e com pessoas que também pretendem implementar estas medidas, que sejam previstas também numa situação após o período de life. Portanto, o que é difícil às vezes é transmitir a informação de forma clara, e esse trabalho realmente tem sido, como o Avelino disse há pouco, bastante trabalhado com as comunidades locais, com ações de sensibilização, com ações de esclarecimento, porque muitas vezes costuma-se dizer que cada pessoa que conta um conto aumenta um ponto. Sim. E então, se não transmitimos realmente a informação de forma clara, às vezes, em vez de resolver problemas, estamos a criar novos conflitos. E não é de todo esse o interesse do projeto. Claro. Portanto, temos conseguido esclarecer esta parte. Não é pacífico de todo, Mário, não é pacífico de todo, mas tentamos que seja o mais pacífico possível. A Juliana há bocado disse uma frase que eu digo muitas vezes, que é: em qualquer projeto, a parte mais difícil, no meu entender, é gerir pessoas. Nunca é a parte técnica, é sempre a gestão de pessoas, seja de equipas, seja de externos, e percebo muito bem que, imagino que os conflitos ou conflitos de interesse, ou as dúvidas, ou as desconfianças que possam haver, e é fundamental este vosso trabalho de comunicação e de divulgação, que é também muito bem feito, se me permitem que vos diga. E cá estamos nós, que estamos longe geograficamente de vocês, mas eu queria saber como é que está a resultar e com muito interesse a acompanhar esta alternativa, digamos, de produção extensiva e com o cuidado nos serviços de ecossistemas. Acho que é esse mesmo o caminho e vocês são um excelente exemplo disso e mais uma vez vos agradeço a presença. Mas já agora, queria-vos perguntar, no site do Life Moranesa, tem uma parte especificamente dedicada ao networking, onde vocês também cruzam o vosso trabalho com o de outros Lifes, nomeadamente o Wolf Lux, que visa melhorar as condições para as populações de lobo e também combater um pouco este conflito homem-lobo, digamos assim. Tem o outro MidMac e vários outros projetos que, no fundo, partilham objetivos, não é? Que é melhorar a prestação ecológica, desenvolver o território, a valorização e trazer benefícios económicos para todos. Será que nos podiam esclarecer um pouco como é que estão a funcionar estas parcerias, como é que partilham os dados ou as implementações dos vários projetos para estes objetivos comuns? Sim. Portanto, temos aqui uma componente importante a nível das parcerias com projetos de desenvolvimento local, nomeadamente
com a rede Terra Maronesa, que pretende valorizar a própria região de excelência da Maronesa, os principais conselhos que estão envolvidos, e trabalhamos em conjunto com associações também de outras raças autóctones, no caso maioritariamente caprinos. Portanto, temos um conjunto de projetos que ligam os sistemas. Os bovinos não são os únicos animais a pastarem na serra, não é? Portanto, há um pastoreio misto, essencialmente de cabras e de vacas. Os ovinos já são mais de proximidade das aldeias, já não andam tantos rebanhos de ovelhas na montanha, não é? E também pelo tipo de alimento que comem. Portanto, há aqui uma valorização em conjunto com entidades de raças autóctones bravias, de caprinos, para a valorização também da pastorícia dos pequenos ruminantes. Ao nível mais de desenvolvimento local. Ao nível do networking com outros projetos LIFE, realmente os projetos LIFE pretendem que sejam uma mais-valia de uma forma global. Portanto, os networking são ações, eu diria que obrigatórias entre LIFEs, porque trabalhamos todos para a mesma entidade, que pretende que haja uma complementariedade também dentro do possível com os projetos LIFE que decorrem a nível europeu. No caso específico do LIFE Wolfflux, nós já fizemos networking tanto de receber a visita para virem conhecer o nosso projeto, como também já fomos, e isto até foi bastante recente, visitar produtores que estão envolvidos diretamente no projeto Life Wolfflux no âmbito da implementação de medidas de defesa contra os lobos, de forma a que haja o menor impacto dos lobos nos herbívoros, não é? Tanto porque aí sim já tínhamos lá produtores de ovelhas, porque são essencialmente os animais, os herbívoros que sofrem de forma mais. As ovelhas são mais pacíficas, são mais pequeninas e são mais suscetíveis de serem atacadas por lobos. Por outro lado, os bovinos são raças de maior porte, que têm, também por andarem de forma extensiva, têm um comportamento semi-selvagem, que permitem também criar aqui algumas defesas. Portanto, maioritariamente os ataques com os bovinos são nos vitelos, nos animais recém-nascidos, nos pequeninos. Nós fomos visitar realmente explorações tanto de ovelhas como de bovinos, que estão a implementar cercas de vedações elétricas para a contenção dos animais e defesa contra o lobo. Eles têm o Life Wolfflux promove também a criação de cães de guarda, não é? Cães de gado, sim. Cães de gado, maioritariamente Serra da Estrela, da raça da Serra da Estrela, e eles estão a criar e implementar animais que já estão bastante adaptados, com uma genética já bastante desenvolvida para a defesa de rebanhos. Nesse sentido, tanto foi possível eles conhecerem a realidade daqui da nossa região, como nos foi possível a nós fazer o networking, ir lá e ver outras práticas que aqui não são tão usuais, não é? Porque também por causa da região e do próprio sistema de maneio, é difícil criarmos vedações num baldio que tem 1.000, 2.000 hectares, não é? Portanto, as explorações onde há o resguardo dos animais durante a noite, onde eles voltam à corte, voltam aos estábulos durante a noite,
já têm algum tipo de proteção, exatamente por estarem estabulados sobre a ação dos lobos. No caso depois de animais que andem com os vitelos, maioritariamente no monte, é uma relação, como eu costumo dizer, de amor-ódio entre os pastores, entre os pastores e o lobo, porque eles são muito esclarecidos, eu costumo brincar muito com eles porque realmente é uma relação de amor e ódio. Porque quando causam perdas económicas, e são perdas bastante significativas, em alguns casos bastante significativas, é difícil de defendermos uma coisa que nos está a causar prejuízos económicos, não é? E depois as medidas de compensação que existem neste momento, e estamos a trabalhar a nível institucional muito nesse sentido, é de tentar atuar, exemplificar e tentar atuar de forma que as medidas compensatórias à predação do lobo sejam de alguma forma mais adaptadas e mais adaptadas e mais ajustadas às realidades de cada região. Porque a maior parte, neste momento, a maior parte das medidas compensatórias exigem que haja a presença de um cão, que haja uma vedação, que os animais estejam confinados em determinado local, com uma vedação específica, o que no caso do pastoreio extensivo com bovinos não faz quase de todo muito sentido, não é? Portanto, para além disto, desses projetos em específico, depois entramos na parte dos projetos europeus em que realmente conhecemos outras realidades. Também no âmbito da visita que tivemos esta semana do Centro de Competências do Pastoreio Extensivo, nós tivemos aqui um networking com um LIFE que está a ser desenvolvido pela Associação de Desenvolvimento de Mértola, que é o Live Adapt, que faz a adaptação realmente de pecuária extensiva na zona do Alentejo, em áreas de montado. Também uma realidade completamente diferente das necessidades que temos aqui. E com o clima, com pressões climáticas que completamente não se comparam. Não é? Exatamente. Para eles foi muito, como é que é dizer? Enriquecedor, se calhar, não é? Porque são opostos num mesmo país e não tão distantes, quase se calhar de 500 quilómetros, realidades diametralmente opostas. Não é? Exatamente. Portanto, deve ter sido muito benéfico para ambos. Eles viram a quantidade de umidade que existe nas nossas áreas, em detrimento do Alentejo, que sabemos que são áreas que estão em seca extrema, não é? Exato. Portanto, o contexto de adaptação, de práticas adaptadas às alterações climáticas tem o mesmo objetivo, mas aplicações práticas completamente diferentes. Portanto, enquanto nós aqui estamos a tentar reconverter, um simples exemplo, enquanto aqui tentamos reconverter áreas de matos em pastagens, eles lá querem criar matos. Os matos criam determinado ecossistema, não é? Nichos, bolsas, que permitem reter a umidade, melhorar os solos, se nós aqui achamos que temos solos pobres, lá embaixo estão bastante deteriorados. Portanto, a troca de experiências é muito enriquecedora e muitas vezes o que falta um pouco na transmissão do conhecimento é ser o inverso, não é? As universidades estudam de forma diferente do que aquilo que se aplica na realidade e do que nós conseguimos obter com a prática cotidiana, com quem vive no terreno. Portanto, o nosso trabalho aqui é muito de baixo para cima, de forma a que sejam os produtores, seja a própria natureza local e as condições topográficas, geográficas e climáticas da nossa região que nos permitam depois tirar relações mais técnicas e científicas, e aí sim já entra a parte toda da componente de interpretação dos resultados por parte do IPB, mais na componente técnica e científica. Sim, e estatística. É mesmo muito interessante ouvir-vos falar, porque o projeto tem objetivos que já de si são vastos, não é? E latos, mas
ramifica muito e tem muitas implicações sociais, de networking, digamos, no mercado de trabalho, tem muitas implicações e acho que tudo se congrega muito bem e vocês dão uma roupagem muito bem, muito assertiva ao projeto Life Maronesa e eu tenho muito gosto de facto em poder ter esta sessão convosco, que eu já imaginava que fosse assim muito interessante. Já são quase 11 horas, portanto está na hora também de vos libertar. Não sei se da plateia alguém mais tem questões, mas no chat já não temos mais. Não sei se querem aproveitar para deixar mais algum recado, algum comentário que vocês próprios queiram deixar ou complementar o que já tenham dito. Avelino. Venham visitar-nos. Com todo o gosto. Eu estava mesmo a Venham pensar provar. nisso. Nós no município de Lousada, não sei se têm acompanhado ou se vos chegou alguma coisa, mas temos feito uma transformação muito interessante, a meu ver, ecológica, mas através da educação ambiental integrada. Não temos estas situações como vocês, não temos assim uma grande representatividade de gado, o que temos é doméstico, digamos, mas em números muito pequeninos. O que temos são outro tipo de pressões de vinha e de monoculturas florestais. Não tem nada a ver, mas eu acho que todos temos a aprender uns com os outros, portanto, estava mesmo a pensar nisso, em eventualmente vir a propor-vos uma visita técnica para alargar também os nossos horizontes e também convidar-vos a vir a Lousada conhecer os trabalhos que estamos nós a implementar, não sendo o mesmo tópico, temos pontos que se cruzam, nomeadamente o melhor entendimento público para a causa comum ambiental, digamos assim. E, portanto, agradeço-vos. Teremos muito gosto também. Nós Obrigada. Aqui um laboratório vivo, que teremos muito gosto. É isso mesmo. Nós também dizemos o mesmo, temos um laboratório a céu aberto, em Lousada, que é um município com alta densidade populacional, ao contrário da vossa região. Portanto, todos temos a aprender muito nestes intercâmbios, chamemos-lhe assim. Será com imenso gosto e se calhar vou bater-vos à porta mais adiante. Bom, Juliana e Avelina, obrigadíssimo por terem estado connosco, não vos quero reter mais, já estiveram aqui este serão todo, foi mesmo muito interessante. Depois, se tiverem essa vontade, podem, eu envio-vos o link do YouTube e podem disseminar à vontade, nós também agradecemos, e convidar-vos então para ouvir ou fazermos este intercâmbio, ou virem a Lousada participar em alguma atividade nossa, será com muito gosto que vos iremos receber. Muito obrigada à plateia que esteve aqui durante este verão com tantos eventos culturais pelo país todo e depois de uma pandemia que as pessoas querem sair. Foi muito bom ter-vos aqui. Obrigado pelas questões, pela participação e obrigado a vocês. E já agora peço-vos o favor de estenderem também os cumprimentos ao professor Carlos Aguiar. Sim, eu peço antes de mais desculpa pela ausência, mas realmente... São imprevistos que acontecem, não há problema algum. Exato. É isso. Serão dados os cumprimentos. Agradecemos, obrigado. Milene, agradeço em nome de toda a equipe do Projeto Life Maronesa, em nome dos 4 parceiros e dos 7 produtores, porque é muito importante realmente conseguirmos ter estas ações de divulgação. Pronto, é a extensão toda que precisamos de transmitir a nível de comunicação e informação do projeto. Portanto, participar nestas sessões é sempre muito importante e compartilhar conhecimentos é a base da educação ambiental que também é preciso promover, não é? Portanto, agradecemos o convite, a presença de todos. Temos aqui um comentário da Cláudia Silva, que também está envolvida num projeto de manutenção ou de valorização da vinha do enforcado, que é uma tipologia ancestral de condução de vinha, e portanto ela está a dar os parabéns e acho que tem aí também alguns pontos em comum. Portanto, se nós formos a visitar-vos, vamos levar com certeza a Cláudia, que é da nossa equipe. Terá um gosto, obrigada. Não são videiras, são vacas, mas o objetivo lá está, é transversal às várias áreas. Ela está a dizer que sim. Bom, Juliana e Avelino, obrigadíssimo. As maiores felicidades para a implementação, para o resto que falta do projeto e com certeza estaremos em contacto mais vezes. Obrigada. Muito obrigada a todos. Uma boa noite então.